8h16. A gente abriu o programa hoje mostrando a história do João Marcelo, que foi lá para Paris apresentar o seu trabalho. Um garoto de apenas 11 anos de idade, lá de Esperantina, ou seja, uma história de superação, né? Um garoto que tem síndrome de Down, mas que isso não impede de realizar seus sonhos e seus projetos de vida com o apoio da família. Agora a gente conta outra história de superação, que é da professora Gabriela Alcoforado. A Gabriela, ela perdeu 100 quilos, 100 quilos, sem remédios e sem cirurgias. E ela criou um método de emagrecimento. Ela criou uma escola onde ela procura mostrar para as pessoas essa experiência dela. É com a psicóloga Gabriela Alcoforado que a gente conversa a partir de agora. Oi, Gabriela, bom dia. Bom dia, Cíntia. Estou à disposição de vocês. Bom, É primeiro, um prazer. olha, quem está nos assistindo, eu não sei se a nossa produção pegou fotos aí, eu queria, se possível, que a gente pudesse mostrar. E quem está pela TV Meio Norte, quem está pela rádio não vai poder ver, infelizmente, mas depois olha lá no portal. Quem está no portal e quem está pela TV, eu queria que pudesse ver como era a Gabriela antes e como é a Gabriela agora. Gabriela antes, aí você tinha que idade, Gabriela? Ah, essa foto é muito recente, ela é de 2013. Nossa, Em 2013 eu tinha 26 há anos. 9 anos. Há nove Isso. anos atrás, você pesava quanto? Eu cheguei a pesar mais de 180 quilos nessa época. Essa cento é e a oitenta foto mais quilos. pesada, né, Aham, digamos assim, que eu tenho, porque eu não me deixava ser fotografada. E quando a entendi. gente não está satisfeita com a nossa aparência, a gente não quer ser vista, a gente não quer ser mostrada, a gente não quer nenhuma denúncia, nenhum flagrante de que a gente não está satisfeita com aquilo que a gente está vendo na frente do espelho. Então a gente evita sair, a gente evita ser fotografada, a gente evita se arrumar, a gente evita a própria vida, não é? E é justamente por ter conseguido conquistar essa superação, essa vitória muito grande sobre mim mesma, que eu passei a fazer do meu trabalho como psicólogo um trabalho de conscientização em relação ao autocontrole emocional, porque eu parto do princípio, e isso eu descobri não só na minha vida, mas também no meu trabalho, que tudo começa e termina nas emoções. Tudo. Todo o processo de grandes mudanças na nossa vida, em qualquer área da nossa vida que seja, eles partem da cabeça, eles partem do emocional. E é justamente em cima disso que eu trabalho. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo vai a nutricionista, todo mundo vai a personal, todo mundo compra plano de emagrecimento, compra plano de dieta, compra programa de dieta, mas por algum motivo as pessoas não conseguem seguir. As pessoas não têm assim, aderência ao processo, elas não conseguem manter. E quando conseguem, quando elas atingem uma grande perda de peso, elas não conseguem manter, Hum. né? E aí é justamente em cima disso que eu trabalho, na investigação emocional do que está por trás, assim, entre aspas, das câmeras, né? Do que está por trás na nossa mente que controla toda a nossa vida e toda a nossa relação, tanto conosco quanto com as pessoas ao nosso redor, e como isso afeta o nosso relacionamento com a comida. O que foi que motivou? Que horas foi que deu assim o estalo em você? É claro que eu tenho um processo, mas teve aquele primeiro passo. O que foi? O problema é que assim, a minha vida inteira girou em volta disso. Eu nasci acima do peso, eu cresci acima do peso, eu fui uma adolescente obesa, eu fui uma adulta obesa, obesa mórbida. Quase fiz cirurgia bariátrica, mas Deus botou a mão e disse: não, você não vai fazer cirurgia bariátrica, porque se eu tivesse, obviamente tem as indicações, eu tinha tudo, todos os indicativos, todos os diagnósticos, todos os exames, mas eu não poderia ter operado porque eu sofria de compulsão alimentar. Se eu tivesse feito cirurgia do estômago, eu não teria aguentado e eu teria, ou com certeza eu teria cedido à primeira compulsão, e uma crise compulsiva, um bariátrico não sobrevive, né? Uma pessoa feita com cirurgia bariátrica, ela não sobrevive a uma crise compulsiva.
E em 2013, que foi nessa época dessa foto, eu fui, entre aspas, obrigada. Minha companheira botou o pé na parede e ela disse: se você não emagrecer, se você não parar de comer como você está comendo agora, você vai morrer e eu não vou lhe enterrar. Entendi. E foi aí que ela foi dura desse jeito. Ela foi dura desse jeito. E foi aí que tudo começou. Mas assim, as pessoas veem essa foto, é óbvio que ela é impactante. É muito Óbvio que ela é impactante, muito. impactante, É não é? muito Assusta. impactante. E eu não sou pequena, eu tenho 1,70 m. Então você imagina uma pessoa de 1,70 m desse tamanho. É um tamanho muito grande. Então é difícil comprar roupa, é difícil sentar, é difícil entrar num carro. Quantas vezes eu andei de carro segurando o cinto de segurança na mão, porque não travava, a fivela não travava do cinto de segurança de um carro. Avião, eu nem conto quantas vezes eu tive que enganar a aeromoça com um casaco em cima da cintura. Eu tive que pedir extensor de cinto, o cinto que eles usam para fazer os demonstrativos de segurança. Eu pedia, porque é o que eles têm, não é? E hoje tem muitas adaptações para pessoas obesas, para obesos mórbidos. Assim, são muitas adaptações que a gente tem hoje. Mas 10 anos atrás você não tinha isso, 20 anos atrás você não tinha isso. Entendi. E aí, esse vídeo que vocês estão mostrando, ele foi um dress, não é nem uma modinha, mas são várias peças de roupa que eu tenho de várias épocas e de como elas entram no meu corpo hoje, como elas estão no meu corpo hoje. Porque eu não tenho essa calça, por exemplo, ela é 42. Eu usei 42 com 12 anos de idade. Entendi. Então eu sou uma pessoa que tem uma vida inteira lutando contra a obesidade. E hoje eu faço disso o meu carro-chefe. Só que as pessoas veem essas fotos e elas pensam: meu Deus, ela foi desse tamanho e tal. Mas as pessoas não entendem que daquela foto para hoje tem 9 anos de diferença. Tá. Mas tem 9 anos de diferença e tem muitas mudanças. A gente agora não está falando só da parte estética, mas sobretudo da parte do autoconhecimento e da psicologia. Você virou psicóloga por causa disso ou você já estudava antes? E como te ajudou? Eu já era psicóloga, eu me formei em psicologia em 2010. Certo. E eu tive meio que um período de um limbo, porque eu briguei com a psicologia. Eu saí do curso desiludida e jurando para mim, cantando aos 4 ventos, que eu jamais seria psicóloga. Mas tem aquele nunca diga nunca, não é? Uhum. E eu fui vítima do nunca diga nunca. A minha história com a psicologia só veio se integrar em 2020, que foi quando eu abri a nova escola. Porque até então eu não trabalhava como psicóloga, eu não trabalhava com mentoria de emagrecimento. Eu comecei a trabalhar exatamente no ponto, o único trabalho que eu tenho com a psicologia é esse. Uhum. Você é focada, né? Com a mentoria de emagrecimento. Você é focada nisso. Então, assim, você se especializou nisso, que é muito interessante, assim, porque eu não conheço nenhum outro psicólogo ou psicóloga que seja só para isso, para esse tipo de orientação. Aí você criou essa escola. Sim. Como é que funciona? São cursos? Eu vi que a pessoa pode preencher um formulário. Como é que funciona? Eu tô aqui, inclusive terça-feira são os dias que nós temos aulas ao vivo lá na plataforma. A nova escola foi uma escola de emagrecimento que começou em 2020, durante da pandemia, né? Não foi nada planejado, tanto que quando a pandemia começou, por volta ali de março, eu estava no meio de um desafio. Então eu estava movimentando muita gente, chamando pessoas para cumprirem tarefas comigo, tarefas de dia a dia, tarefas que não envolvem só comportamento, que envolvem o autoconhecimento. Essa foto é de uma aluna muito querida, que ela começou justamente essa daí. Ela começou o processo dela muito antes de entrar para a nova escola. Ela começou o processo só me seguindo, me acompanhando, o trabalho que eu já fazia de conscientização dentro do Instagram. E depois que eu abri a nova escola, ela entrou. Ela disse: eu não podia perder essa chance, eu não podia perder essa oportunidade. E dentro da nova escola, eu tenho eu acho que eu posso chamar de uma formação continuada
mas é um tipo totalmente novo de formação, porque ela não é uma formação acadêmica, ela é uma formação de vida. Lá dentro eu tenho aulas todas as semanas, que são dadas ao vivo, mas ficam gravadas, com ferramentas de autoaplicação, e é uma escola terapêutica de emagrecimento. Então eu parto do princípio, eu trabalho com e para pessoas que sabem o que tem que fazer, que já passaram em nutricionista, que vem de uma vida de derrota mesmo, porque a sensação de você lutar, lutar, lutar e nunca conseguir vencer, ela é muito pesada Frustrante, para a né? cabeça, ela é Pesada, é. muito Pois pesada para o é. psicológico. Então, dentro da nova escola, eu trabalho com uma educação continuada, na verdade, uma autoeducação continuada, porque a pessoa identifica processos emocionais nela mesma. Então, lá dentro, a gente tem módulos já completos de aulas sobre síndrome do impostor, sobre culpa, problemas emocionais, relacionamentos emocionais com a comida, o comer emocional, compulsão alimentar, autocontrole, autoconhecimento, autorresponsabilidade. E isso tudo é por um preço muito barato. Quem Entendi. é minha Você aluna paga oferece isso, R$ 67 por mês e tem acesso a tudo que está dentro da você plataforma. oferece. Então, assim, algo novo, a pandemia trouxe para você né, esse insight e você criou então gente, não tem remédio, não tem nada, é algo realmente novo. Eu achei bem interessante. Quem nos acompanha aqui, Gabriela, sabe que eu sempre busco pautas nas redes sociais e 99% das minhas pautas vêm de lá. E sempre que eu encontro alguma coisa bacana e eu encontrei por acaso eu seguia a Gabriela já, e aí encontrei e achei muito interessante, porque eu sei que nós temos dados mostrando o aumento do sobrepeso na pandemia, o aumento de pessoas que passou a associar comida com bebida alcoólica na pandemia, muita gente relatando o aumento de peso. Então é interessante porque é algo que envolve psicologia, te ajuda a se conhecer melhor. Muito interessante. Gabriela, eu quero te agradecer por contar aqui sua história, inspirar, tenho certeza que é um motivo de inspiração para muitas pessoas. Achei muito interessante seu trabalho, parabéns. É, quem, Obrigada. quem quiser conhecer a escola, entra lá no seu Instagram, é isso? Sim, meu Instagram, Gal Coforado. Hoje, ao 12h30, eu vou tá com uma live sobre exercício físico, tá? Até a divulgação. Uhum. Toda semana eu tô ao vivo às terças-feiras, às 12h30, no Instagram. E a nova escola tá com inscrições abertas justamente hoje, das 12h30 às 9h30 da noite. Então, quem quiser entrar já consegue assistir a aula do dia ao vivo. E eu estou movimentando isso. É interessante porque isso veio junto com a pandemia, mas não foi calculado. Não foi uma coisa Aconteceu, né? planejada, foi uma coisa que Aconteceu. assim, o universo conspirou. Porque eu já ia abrir a nova escola, já estava com um desafio correndo no período que a pandemia de fato começou, e as coisas só casaram. A gente está vivendo num mundo em que a obesidade está matando mais que a fome. É, é curioso, Isso é né, no Brasil. assustador, é Assustador, assustador. é assustador. É. Gabriela, muito obrigada. Olha, tem um recado para você aqui do Fernando. Ele disse que tá mandando um beijo para você. Disse que conhece você e era muito amigo da sua mãe. Se chamava Cássia, né? Sim, Ah! Fernando. Ninguém vai me fazer chorar, Fernando não vai me fazer chorar. Ele Ele, tá falando isso porque minha mãe já morreu, ele tem falou, 17 anos. ele falou que era amigo, foi amigo da sua mãe e que ela tinha falecido. Querida, muito obrigada. Sucesso para Eu que você. agradeço. Bom dia. Obrigada, Cintia. Bom dia, bom trabalho. 8h30. Olha, se você conhece histórias inspiradoras como a da Gabriela, manda pra gente aqui no programa.